estarmos juntos mais um dia na presença do Senhor. É o programa Bíblia no Meu Dia a Dia, essa palavra que performa, que transforma a nossa vida. E aqui nós fazemos a Lexio Divina, o estudo orante da palavra, segundo o método do Padre Jonas. Claro, tem muitas pessoas que vêm dizer, Padre, por que o senhor não faz aquele método da ordem, das promessas, do princípio eterno? Como aplicar isso, o que o Senhor está falando comigo hoje, né, que é o método primeiro, e como aplicar isso na minha vida? Porque eu escolhi fazer o método segundo que o Padre Jonas ensina, que é o da ruminação, até mesmo pelo tempo do nosso programa. Então a gente consegue aproveitar um pouco mais o tempo. Mas no meu estudo bíblico pessoal, que aí eu tenho um tempo maior, de uma hora e pouco, aí eu vou ali fazendo esse método. Os dois são muito bons e são indicados no livro A Bíblia no Meu Dia a Dia. Vamos pedir o Espírito Santo para que ele nos instrua, nos ilumine no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Peguei a sua Bíblia, o seu caderno, para anotar o texto que nós iremos meditar no dia de hoje. Então anota aí Êxodo, capítulo 17, versículos de 8 a 16. Êxodo, capítulo 17, versículos de 8 a 16. Vamos ler o texto e depois juntos meditá-lo. Então os amalecitas vieram combater contra os israelitas em Rafidim. Moisés disse a Josué, escolhe alguns homens e sai para combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina com a vara de poder divino na mão. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e atacou os amalecitas enquanto Moisés, Arão e Ur subiram ao topo da colina. Enquanto mantinha a mão levantada, Israel vencia. Quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Como as mãos de Moisés se tornassem pesadas, alguns pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele para que se sentasse. Arão e Ur, um de cada lado, sustentavam-lhe as mãos. Assim, as mãos ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio da espada. O Senhor disse a Moisés, escreve isto para recordação num livro e comunica a Josué que eu apagarei a lembrança de Amaleque debaixo do céu. Moisés ergueu um altar e deu-lhe o nome, o Senhor é o meu estandarte. Dizendo, levantou a mão contra o trono do Senhor, por isso o Senhor estará em guerra contra Amaleque de geração em geração. Um texto muito conhecido, né? De quem já estudou sobre intercessão. Muito se usa, você já deve ter ouvido alguma pregação que se usou esse texto como modelo intercessório. E realmente é fundamental nós compreendermos isso. Algo importante, é a primeira batalha, a primeira guerra enfrentada pelo povo ao sair do Egito. E a gente já vai perceber que Josué é colocado aí à frente do exército, como um líder militar. Depois nós vamos vê-lo ser colocado no lugar de Moisés para liderar o povo para entrar na terra prometida. Mas é importante nós percebermos isso. E o nome dele não era Josué, era Oséias, que significa salvação. O nome dele foi mudado para Josué, que significa o Senhor é minha salvação. Então, a gente precisa perceber nessa realidade exatamente o perfil de Josué, a identidade de Josué. Ele é um líder militar, mas é o Senhor que é a minha salvação. É Ele que vai à minha frente, é Ele que vence os meus combates. Aqui nós podemos entender que Amaleque é o inimigo. E nós precisamos entender que este combate é um combate espiritual. Então, é um fato histórico que Deus mandou que Moisés escrevesse e deixasse registrado para que nós também entendêssemos que existe um combate espiritual entre a carne e o espírito. Entre a carne e o espírito.
os desejos carnais, as paixões da carne e o espírito. Entre nós, cristãos, entre Deus e o diabo. E o combate espiritual se vence pela oração. Aqui fica muito presente isso. Moisés, com a vara de Deus, que simboliza o poder de Deus, de mãos erguidas, Josué vencia, junto com o exército de Israel, o inimigo. Moisés cansava, baixava os braços, o inimigo avançava. Nós não podemos baixar guarda, nós temos que avançar na oração. Você não pode retroceder na oração, você precisa crescer na oração, investir mais tempo na oração, rezar mesmo todos os dias, adorar a Jesus no Santíssimo Sacramento, rezar com a palavra. Eu estou com dificuldade de hoje de rezar. Vai lá, escolhe um salmo e reza com o salmo. A partir do salmo vai fazendo a sua oração pessoal. É um combate espiritual entre a carne e o espírito, entre o diabo e nós que queremos seguir a Deus, e nós temos Deus em nosso favor. Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. É o Senhor quem combate por mim. E aí nós vamos ver ali a presença de Arão e Hur. Muitas vezes nós vamos precisar pedir a um irmão, a uma irmã que nos ajude na intercessão. Muitas vezes a batalha vai ficar mais intensa e nós precisamos da ajuda. Aqui também está demonstrado que nós precisamos da vida comunitária, da oração comunitária, da oração em comum, de participar de um movimento, de uma pastoral, de um grupo, onde nós oramos juntos. Na profecia do avivamento, que eu estou à frente junto com os meus irmãos da Canção Nova, lá em Cachoeira Paulista, nós temos as torres de oração, onde homens, mulheres, jovens, crianças se reúnem nos estados, nas cidades, para rezarem pela transformação, pelo combate espiritual daquela região. E quantas vitórias nós temos visto? Oração em comum, oração de intercessão. Nós precisamos nos sustentar. Arão e Hur sustentaram o braço de Moisés e Amaleque foi vencido. Sempre quando nós perseveramos em oração, Amaleque é vencido, o inimigo é vencido. Sempre quando e você precisa orar, eu preciso orar com a minha fragilidade. Qual é a fragilidade, o pecado que tem muitas vezes te atormentado? Você tem que rezar pedindo força para Deus, para você vencer. Coloca Deus como sua bandeira. Yahvé Nissi, Yahvé Nissi. O Senhor é a minha bandeira. É o Senhor quem vence, é o Senhor quem combate. Mas você precisa colocar Deus na frente do combate. Você precisa apresentar para Ele a sua limitação, a sua fraqueza. Pedir ajuda, pedir socorro. E quando você não estiver dando conta, pedir pessoas. Reze por mim, interceda por mim, põe as mãos. Coloca a minha vida em oração. Vá até um Carmelo, deixe seu nome lá, pede uma madrinha para alguém rezar. Isso tudo faz parte. A mão levantada de Moisés em oração trouxe a vitória. Mas veja só, versículo 16. Moisés ergueu um altar e chamou Adonai Nissi, ou Yahvé Nissi, o Senhor é o meu estandarte, o Senhor é a minha bandeira. E disse, mão levantada ao trono do Senhor, guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Então, até o Senhor voltar, a igreja militante estará enfrentando uma guerra, uma batalha espiritual contra um inimigo real, que é Satanás e os seus demônios. Nós enfrentaremos essas batalhas porque o objetivo do demônio, e aqui representado por Amaleque, é atravessar no projeto de salvação de Deus, é nos desviar do caminho de Deus. Agora, se eu oro, se eu vigio, se eu trato a minha fraqueza, o meu defeito dominante, se eu entro no combate da intercessão, se eu busco ajuda espiritual, se eu oro com irmãos, com irmãs, eu tenho o Senhor como a minha bandeira e eu sairei vencedor dessa batalha. Mas se você não reza, se você só pede as pessoas para rezarem para você, quando alguém vem me pedir oração, eu falo assim, eu vou rezar, mas você está rezando? Porque não adianta só eu rezar. Não é? Eu posso interceder por você, pela sua luta, pela sua batalha. Mas se você não rezar, não vai adiantar muita coisa. Porque você precisa estar em comunhão com Deus. Você precisa levantar essa bandeira. Yahvé Nissi, o Senhor é o meu estandarte, é a minha bandeira. É Ele que combate em meu favor. É Ele que vai à frente. É Ele que me dá a vitória. Mas entenda,
Esse combate só terminará na vinda gloriosa do Senhor. De geração em geração, nós estaremos combatendo, guerreando contra Amaleque, contra os nossos pecados e contra o demônio e os seus sequazes. Não é? Vamos lembrar que São Paulo, na carta aos Efésios, lá, a partir no capítulo 6, versículos 10 seguintes, ele vai dizer: a nossa luta não é contra homem de carne e sangue, a nossa luta é contra os principados e as potestades, os espíritos malignos espalhados nos ares. Então, o chamado que o Senhor nos faz é de que nós oremos, e oremos com insistência, com perseverança. A mensagem de Deus para nós, eu vou citar uma frase de Santo Afonso Maria de Ligório: quem reza se salva, quem não reza se condena. Ponto. Quem insiste e persevera na oração alcança a vitória contra os inimigos da alma. 2 pontos. Vou colocar quem são os inimigos da alma: o diabo, o mundo e as paixões da carne. Enquanto vivermos, estaremos em combate e precisaremos avançar na oração e na intercessão. A perseverança é fundamental para que celebremos a vitória. Yahvé, Y, vou escrever não com as 4 letras, mas vamos escrever com as 4 letras. YHWH. É assim o tetragrama. Aí você pode escrever entre parênteses YAHWEH. Yahvé. Yahvé Nissi. O Senhor é a minha bandeira, o meu estandarte. Você não é forte o suficiente para vencer essas batalhas. Deus é forte, por isso Ele precisa ser a sua bandeira, o seu estandarte. Eu não sou forte o suficiente para vencer o diabo, o mundo e as paixões da minha carne. Deus é forte em mim e é por isso que eu dependo dEle. Eu preciso depender totalmente dEle em oração. E é dessa forma que nós vamos vencendo as batalhas diárias até o nosso último suspiro ou até a vinda gloriosa do Senhor. Vamos rezar? Eu quero declarar, Senhor, depois da leitura orante dessa palavra, rezando com a palavra, eu quero declarar: o Senhor é o meu estandarte, o Senhor é a minha bandeira, e é o Senhor que eu coloco à frente das minhas batalhas, porque é o Senhor quem combate por mim. O Senhor envia os seus anjos para combaterem em meu favor, em favor da igreja militante que busca o Senhor, que depende do Senhor, que intercede, que sabe que só vencerá a batalha contra o diabo, contra o mundo e a carne, se estiver totalmente dependente do Senhor, em oração incessante. Foi o Senhor mesmo que disse para nós rezar incessantemente, rezar sempre, insistir. E eu te peço hoje, diante desta palavra e diante dessa declaração, que todas as gerações combaterão a Amaleque, o inimigo. Eu quero pedir ao Senhor a graça, Senhor, da perseverança na oração e de uma oração cada vez mais fervorosa para cada um de nós, para que nós, dependendo do Senhor, consigamos declarar a vitória, experimentar a vitória, porque ela não será minha para que eu me orgulhe, ela será sua. Por isso eu dependo totalmente do Senhor e os meus irmãos também dependem totalmente do Senhor. Que nós nos apoiemos uns aos outros, que nós oremos como igreja, que nós sejamos verdadeiramente um corpo bem unido, onde o inimigo não tem vez. Somente o Senhor reina e somente o seu poder governa e impera. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso estandarte. Coloque Deus à frente de todas as suas batalhas. Não enfrente batalhas espirituais achando que você é forte, porque o diabo vai te dar uma rasteira e vai fazer você cair. Dependa totalmente de Deus. E nessa dependência, busque a Deus todos os dias.
trate os seus defeitos, os seus pecados dominantes, confesse, lute em oração, jejue, busque a Deus, porque a vitória é certa, mas só é vitorioso quem depende de Deus e quem usa as armas espirituais da oração e da penitência. Deus abençoe você e a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.